Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo que eu prometi já há alguns dias, acho que foi semana passada, sobre metodologia filosófica, como que a gente pode estudar melhor, né? E aí são dois autores interessantes, Dominique Foucault e Jean-Jacques Wanenburger, eu não sei falar direito, enfim, o sobrenome dele é muito difícil. Mas é um livro muito interessante em qualquer área que a gente vai estudar e que a gente deseja estudar, né? Porque a filosofia, ela visa, assim, você refletir sobre várias coisas, né? Então, o método, quando a gente fala de método, né? O que é um método? Aí é uma questão para a gente pensar. Porque eu estou falando aqui sobre a ótica dessa bibliografia, que depois eu vou escrever para vocês direitinho, que é muito interessante. Mas o que eles vão falar aqui? Que só é possível a gente adquirir método de trabalho, né? Dentro da filosofia, se antes a gente entender que o método ele é inerente à filosofia. É igual a gente pensar no serviço social na relação teoria-prática, né? A gente tem uma discussão da Yolanda Guerra, Cláudia Mônica Santos e vários outros autores muito importantes no serviço social que vão falar da relação teoria-prática. Que a relação teoria-prática, ela se constitui o quê? Uma unidade na diversidade. Não são idênticas, mas elas se constituem uma unidade. E aí, no livro da Cláudia Mônica Santos, quando ela coloca uma pergunta assim, a prática na teoria é outra? Eu acho que é mais ou menos isso que ela coloca. Porque muitas vezes, a gente estava conversando outro dia no grupo de estudos aqui, e ela coloca algumas coisas assim, muitas vezes nós assistentes sociais que temos uma formação hegemônica marxiana, a gente tem a tendência de muitas vezes ter equívocos, né, nessas análises e achar que quando a gente se forma, a gente já vai transformar tudo. E não é uma categoria profissional que transforma a realidade. A gente tem um projeto ético-político do serviço social, pensando na perspectiva da emancipação política, pensando na perspectiva da emancipação humana, como o Marx discute a questão judaica. E pensar a emancipação política é essa garantia de direitos dentro do capitalismo, né? Pensar a emancipação humana é muito mais amplo que isso, é um outro tipo de sociedade, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas que é a classe trabalhadora, né? Passando de classe em si para classe para si, para poder conseguir fazer a revolução e tendo condições objetivas para isso, né? Então, nesse momento, a gente vai focar eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, só do iniciozinho mesmo, né? Porque como que a gente pode elaborar uma metodologia, né? Quando você está elaborando uma metodologia, você já está fazendo filosofia. Porque muitas vezes se confunde metodologia só o como fazer. Mas a metodologia, ela inclui uma concepção filosófica ou uma concepção teórica. A forma como você vai usar, que lá no serviço social a gente fala, né? Das competências, as três dimensões da nossa atuação: teórico-política, ético-metodológica e técnico-operativa. Então, se a gente pensar na teórico-metodológica, é o que eles falam aqui, né? Elaborar uma metodologia já é fazer filosofia, já que isso envolve necessariamente uma concepção filosófica da filosofia, quer dizer, você escolhe um caminho que você quer seguir e você faz uma análise da realidade a partir desse caminho que você resolveu seguir. Então, no materialismo histórico dialético, que é o que a gente hegemonicamente, hegemonia não quer dizer maioria matemática, mas hegemonicamente no serviço social a gente usa a teoria marxiana ou os marxistas, né? A gente, quando vai fazer a leitura dessa realidade, que é na nossa fundamentação teórica, e aí pensar no como fazer, não está descolado uma coisa da outra. A metodologia está diretamente relacionada à concepção teórica que a gente tem. Eu posso resolver fazer entrevista X, entrevista Y, entrevista B, C, trabalho de grupo, qualquer instrumento que eu vou usar na minha atuação profissional, eu preciso ter o quê?
uma fundamentação teórica. Qual é a minha teleologia? Qual é a minha intencionalidade a partir daquela realidade, né? E aí, a gente não pode, que eles vão dizer, né? Que a gente não pode querer dominar as técnicas que a gente usa no nosso trabalho, se a gente não compreender a razão de ser que está inscrita no modo de pensar filosófico. Quer dizer, eu quero trabalhar com um grupo, tá? Qual o seu objetivo? Por que é importante trabalhar com um grupo? Qual a relevância disso? Eu quero fazer uma entrevista. Mas qual a importância disso? Por que você quer fazer isso? O que você quer com isso, né? Qual a sua teleologia? Qual a sua intencionalidade? Isso é importante a gente estar pensando, né? Porque dentro da metodologia filosófica, ela não tem uma existência em si mesma, entendeu? Não dá para a gente falar, eu vou fazer isso, passo a passo, como geralmente se faz isso quando eles chamam de método quantitativo. Mesmo no método quantitativo, existem perspectivas teóricas ali claramente colocadas, mesmo que os pesquisadores não percebam isso, né? Então, ela se confunde com um conjunto de várias exigências teóricas, né? Inclusive do ato de filosofar. Por quê? Qual que é o objetivo disso, né? É dar às ideias e à reflexão o mais obstinado rigor e a maior perfeição possível. O nosso método, a forma como a gente vai ler a realidade, entender e compreender a realidade, tem a ver com esse rigor. A gente tem que ter um rigor na nossa fundamentação teórica. A gente tem um pluralismo no serviço social, mas a gente não pode cair no ecletismo de achar que tudo cabe naquele projeto, naquele trabalho que a gente está desenvolvendo e que a gente está escrevendo, né? Então, a metodologia filosófica, aí pensando nesses autores, né? Eu estou lendo só alguns trechinhos, que ela pretende ser o quê? Uma teorização acabada de toda atividade de leitura e de composição de ideias filosóficas, do exame do segundo grau do concurso, por exemplo, para o magistério, né? Então, a gente tem que adquirir o quê? Mecanismos e hábitos para poder conduzir qualquer reflexão em filosofia, né? Qualquer tema que do senso comum a gente pode trabalhar ele filosoficamente, entendeu? Passando desse senso comum, desse lugar comum, para um lugar teórico, para um lugar de abstração, onde a gente consiga fazer a reflexão. E pensar no trabalho do assistente social é isso também, né? A gente sair desse lugar comum, das demandas imediatas, quando a gente capta as mediações que estão presentes na realidade, com aquelas 3 categorias, singularidade, universalidade, particularidade, que em outro momento eu vou explicar, a gente está fazendo uma reflexão e reconstruindo o nosso objeto de intervenção, né? E é fundamental isso, porque é só assim que a gente vai poder identificar as demandas que estão implícitas na realidade, né? Então, desde o começo, quando a gente se forma na faculdade, né? A gente se forma o quê? Para uma prática ou para uma profissão, né? E que não há um progresso possível numa atividade se o espírito não estiver bem formado desde o início. Quer dizer, se a gente não tiver essas 3 dimensões na cabeça, ético-política, teórico-metodológico e técnico-operativo. Se a gente não tiver isso com clareza, fica muito difícil, até quando a gente está fazendo estágio, né? E aí pensar que a gente tem que sair desse lugar comum, né? Então, aí tem uma situação muito interessante que eles vão falar aqui, que é assim: é essencial, portanto, dispor em filosofia, como na aprendizagem das ciências teóricas ou aplicadas, de métodos que não se confundam com simples técnicas pragmáticas. Porque se eu digo assim, eu vou fazer entrevista, vou fazer visita ao campo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como fazer só, pura e simplesmente, é um pragmatismo, né? Porque você vai aplicar a todos os problemas o mesmo método, né?
Mas a gente precisa pensar melhor, raciocinar melhor, né? Refletir melhor por si mesmo sobre as questões colocadas no cotidiano, que está no âmbito da singularidade, para poder a gente chegar ao quê? Ao concreto pensado, né? Então, aprender filosofia não é aprender a gente servir de um instrumento para aumentar nosso poder sobre as coisas ou sobre os homens, mas é adquirir progressivamente a arte de desenvolver as aptidões do nosso espírito a julgar e raciocinar em geral. Quer dizer, quando você consegue interpretar, quando você tem uma leitura de mundo, né, que é uma leitura teórica, que é específica, por mais que você não tenha consciência dela, você acaba tendo, não sei qual, mas enfim, acaba tendo, né? E aí é importante, porque nesse movimento dialético, o novo está sempre com o velho está sempre com o novo, e a gente vai construindo a história dessa forma, tá? Então, a história da filosofia, por exemplo, ela vai servir para quê, né? Vai servir para descobrir os pensamentos vivos na ação, né? Para encontrar filosofias em ato, que já estão prontas ali, né? Através das quais a gente pode dar o nosso próprio pensamento. O que é dar o nosso próprio pensamento? É dar um suporte, um quadro para poder orientar isso tudo. E esse quadro para poder orientar isso tudo é teórico-metodológico. Por isso que a gente precisa aprender a ler, a explicar e a comentar. Porque a gente só consegue entender que a gente está realmente conseguindo estudar e apreender, com 2 S, né, o conteúdo, se a gente lê, depois que a gente lê, a gente consegue explicar. E depois que você explica, se você consegue comentar, dizer se você concorda, se você discorda, pegar outros autores, fazer articulação, fazer esse diálogo entre os autores. Então, é fundamental isso. Então, o recado meu de hoje, primeiro é isso, né? Que eu prometi para as pessoas que a gente ia fazer uma coisa, um videozinho básico, bem caseiro mesmo, sobre como você estudar. Então, experimenta um texto pequeno, de 2 folhas, porque às vezes, o que acontece muito na sala de aula, até aqui no grupo de estudos, eu falo, gente, vocês lembram disso? Aí a pessoa vai lá e consulta, quer dizer, não leu, não se interessou, a gente precisa ler livros. Se a gente não lê livro, a gente não consegue, isso é um trabalho dia a dia, isso é um trabalho denso, árduo, que nos consome, é um movimento muitas vezes solitário, mas que na hora de comentar, você pode comentar com pares, e aí é um espaço coletivo também. Então, fica a dica, tá? Ler, explicar o que você leu e depois comentar o que você leu à luz de outros autores nesse diálogo, tá bom? Então, esse pequeno vídeo foi sobre isso. E a gente está com 2 grupos de estudo. Um é de residência multiprofissional, né? A gente está estudando saúde, vai começar amanhã. E o outro, aos sábados, a gente está com o pessoal que vai fazer concurso para o Pedro II, mas nem todo mundo vai fazer concurso para o Pedro II. Então, a gente, toda a bibliografia que a gente está trabalhando serve para outros concursos, né? Eu estou dando uma pincelada geral e vou terminar agora, final de agosto, esse grupo de estudos. E vou começar um outro grupo de estudos, mas não com pinceladas gerais, tipo temas, fundamentos, pegar vários textos e resumir, processo de trabalho, vários textos e instrumentalidade. Não, a gente vai pegar textos. Vamos estudar fundamentos? Vamos ler Capitalismo, Monopolia e Serviço Social, vamos ler Relações Sociais e Serviço Social, vamos ler o livro da Fátima Grave, vamos ler Ditadura, Renovação e Conservadorismo, Capital Fetiche, etc. Vamos ler os livros, porque eu acho que falta na nossa profissão e muitas outras, leitura de livro. Porque muitas vezes a gente não sabe explicar. Por quê? Porque a gente não sabe interpretar. Quando você sabe interpretar, quando você consegue captar o que o autor está dizendo para você, não é o que você
não é a sua opinião sobre o autor, é o que ele diz para você. Então, a partir do momento que ele diz para você, você consegue explicar o que ele diz. Aí, após ele explicar o que ele diz, o que você explicar o que ele diz, a partir do que você leu, aí é que você vai comentar, dialogando com outros autores e fazendo as comparações que você achar necessário e se colocar também nesse processo. Quem é você enquanto sujeito que está estudando nesse contexto todo, tá? Fica a minha pergunta e essas 3 dicas para vocês. Ler, explicar e comentar. E aí é um desafio que eu estou lançando para vocês. Pega um texto, leia, explique e comente. E grave um vídeo sobre isso. Mas na explicação não pode ler, né? Nos comentários você até pode citar alguma coisa. Mas assim, tenta assim, inicialmente fazer esse exercício, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem bem.